Continuando então, pessoal, a segunda parte, que nós vamos ver a separação de misturas, agora misturas heterogêneas. Nós possuímos um número bem maior de métodos de separação de misturas heterogêneas. Quando é que eu tenho uma mistura heterogênea? O exemplo mais comum, que eu disse que vocês tinham que gravar, é quando nós temos óleo, por exemplo, e água. Eu tenho uma mistura heterogênea de dois líquidos, onde eu enxergo duas fases. Mas não esquecendo que mistura heterogênea eu posso ter duas ou mais fases. Tá ok? Bom, então um dos métodos bem comum de separação de mistura heterogênea seria a filtração. Filtração a gente faz em casa mesmo, quando a gente passa um café preto, por exemplo. Nós estamos separando o líquido daquele pó do café. Então isso se chama filtração. Também nós temos, bastante comum, vou colocar aqui do lado, peneiração. Peneiração é usado, por exemplo, para separar o grão de areia. Eu peneiro essa areia para separar o grão maior do grão menor. Tá ok? Decantação é muito usado para separar óleo e água. E no laboratório nós possuímos um funil, mais ou menos como esse aqui, chamado funil de bromo, aonde eu vou colocar ali para dentro o óleo e a água, enxergo os dois, né, que apresentam duas fases, vou abrir essa torneirinha e vai sair a água primeiro. E depois, naquela linha do óleo, eu vou fechar a torneirinha, vou colocar outro copinho desses aqui e vou separar o óleo. Esse aqui é o conhecido como funil de bromo. Então, no laboratório, eu tenho essa opção de eu usar esse funil para separar bem o óleo da água. Mas por que se chama decantação? Porque eu posso simplesmente virar esse copo e consigo separar o óleo da água, mas ainda eles ficam um pouquinho misturados. Então o funil de bromo ele é mais preciso, porque vocês vejam bem, ó, para eu usar esses métodos de separação, eu tenho que achar um método mais eficiente. Porque digamos que eu tivesse misturado areia e água. Eu tenho uma mistura heterogênea, eu enxergo duas coisas. Se eu fizer uma decantação, eu viro esse recipiente, vai sair a água, mas logo vai começar a sair junto um filetinho de areia. E esse recipiente vai ficar com a areia molhada, ou seja, a separação não foi tão eficiente como se eu tivesse pego essa mistura, tivesse colocado num filtro, aonde a areia ia ficar aqui em cima e a água ia passar toda aqui para baixo. Então esse método de separação, através da filtração, é bem mais eficiente do que eu fazer uma decantação, tá ok? A decantação só vai ser 100% eficiente se eu usar, por exemplo, um funil de bromo, tá certo? Separação magnética é um outro método de separação de misturas heterogêneas. Olha, um exemplo bastante interessante acontece, por exemplo, nesses lixões, aonde os catadores levam o material que eles recolhem e aí tem esteiras gigantes, aonde vai passando tudo que é material, papel, plástico, caixa de leite, casca de maçã, casca de banana. E aí quando passa um metal, como uma lata, por exemplo, ela se gruda nesse ímã. Então por isso que é chamado separação magnética. Eu consigo separar o metal dos outros componentes da mistura. Tá legal? Olha, levigação é um outro método de separação, ele é muito usado em garimpo, onde eu preciso separar os materiais que eu possuo nessa mistura através da separação do ouro e eu tenho a contaminação do mercúrio. Então, levigação
eu vou sempre associar garimpo. Ventilação, o exemplo que nós vamos gravar é quando eu quero separar, por exemplo, a casca do grão. Aí nós vamos usar o arroz. O arroz, quando nós vamos no supermercado, ele já está descascado. Então foi separado a casca do grão através da ventilação. Ou quando, por exemplo, nós fizemos um amendoim e nós assopramos e separamos a casca deste grão. Tá ok? Sifonação é quando eu posso usar por diferença de altura, por exemplo. Eu coloco uma mangueira e consigo passar de uma altura maior um líquido por uma altura menor através de um sifão. Antigamente você tirava a gasolina dos carros através desse processo, tá ok? Centrifugação, nós conseguimos separar. Por exemplo, em casa nós temos a máquina de lavar roupa, onde nós conseguimos separar a água da roupa. Mas aqui na química nós vamos gravar a centrifugação para o sangue, aonde eu consigo separar, digamos, a parte mais densa do sangue da parte menos densa para diferentes tipos de análises que são feitas. Tá ok? Então, métodos de separação de misturas heterogêneas, eu possuo filtração, peneiração, decantação, catação, separação magnética, levigação, ventilação, sifonação e centrifugação. Lembrando que misturas heterogêneas eu tenho duas ou mais fases. Então, filtração e peneiração, eu separo grão maior de grão menor na peneiração. Aqui eu separo um líquido de um sólido, como fazer café. Decantação é muito usado para óleo e água. Não esquecendo que se eu usar o funil de bromo, eu tenho uma decantação mais eficiente. Separação magnética, eu vou usar para separar metais. Levigação, eu tenho que gravar garimpo. Ventilação, grão de casca. Sifonação, por essa diferença de altura, através de um sifão. E centrifugação, eu vou gravar para a separação do sangue, para diferentes tipos de análise com sangue com maior e com menor densidade. Tá ok, pessoal? Então, separação de misturas heterogêneas, eu tenho esses métodos de separação. Lembrando sempre que eu tenho que saber o melhor método a ser empregado, porque o ideal é tudo que foi misturado, eu conseguir separar os compostos. Tá ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus.